Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula no canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre JPA com Hibernate usando Spring Boot. Bom, bora lá. Antes de começar a entrar nos conceitos desta videoaula, eu gostaria de alinhar expectativas com vocês em relação ao pré-conhecimento que eu espero que cada um de vocês tenha para que consiga acompanhar essa aula aí com fluidez, com facilidade e consiga aproveitar todo o conteúdo que eu irei passar aqui nesta videoaula. Bom, primeiro, eu espero que você tenha um conhecimento básico de SQL. Se você não conhece nada de SQL, então volte a algumas casas, estude ali. Eu tenho um curso aqui, inclusive, no canal sobre SQL, apresento ali os principais fundamentos usando PostgreSQL. Então, se você não conhece nada, dá uma olhada nesse curso, depois você volta aqui para aprender JPA. Espero também que você tenha um conhecimento intermediário em Java. Não vou ensinar Java aqui nesta videoaula, então criaremos algumas coisas aqui desenvolvendo em Java. É esperado que você tenha este mínimo de conhecimento na linguagem. Também vou usar aqui o Spring para criar algumas features, então espero que você tenha um conhecimento básico ali de Spring. Inclusive aqui no canal também eu tenho uma sequência ali de aulas usando o Spring Boot, ensino a criar um projeto do zero, apresento ali os principais conceitos de Spring. Então, também se você não conhece nada de Spring, dá uma olhada nessas videoaulas e depois você volta aqui para JPA. E por fim, não vou ensinar a instalar o PostgreSQL na máquina. É esperado que você já tenha o Postgres instalado aí na sua máquina. Bom, alinhado às expectativas, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, primeira coisa, o que a gente vai estar aprendendo aqui nesta aula? Vamos entender o que é JPA, vamos criar um projeto do zero usando Spring Boot, e esse projeto simplesmente vai conter uma classe produto com alguns atributos, e a gente vai entender como que a gente configura a nossa classe produto para que a JPA consiga gravar esses dados, os dados do meu objeto ali, produto, numa tabela do banco de dados. Basicamente, é esse o nosso desafio. E claro, também vamos ver algumas outras operações. Além de salvar um produto, vamos aprender a buscar um produto, listar os produtos, atualizar um produto e remover um produto. Nada mais, nada menos do que o famoso CRUD. Então, isso daqui já nos permite extrapolar uma série de configurações, uma série de conceitos que existe aí quando a gente está trabalhando com JPA. Seguindo aqui, o que é a JPA? Bom, a JPA é Java Persistence API. Porém, hoje, se eu não me engano, esse nome foi alterado. Se eu não me engano, hoje está como Jakarta Persistence API, porque não é mais a Oracle que está à frente desse projeto, é uma outra entidade que mantém a JPA. Então, fazer esse disclaimer aí, que provavelmente não vai estar Java Persistence API. Porém, acredito que todos ainda no mercado conhecem como Java Persistence API. E o que é a JPA? Nada mais é que uma especificação, tá? E um conjunto de contratos ali que alguém vai ter que implementar. Tá? Esse alguém é um framework que vai prover ali todas as funcionalidades que a especificação define. Bom, legal. Então, JPA, descobrimos que ela nada mais é que um contrato. Ela só define ali o padrão de como as coisas devem ser feitas. Mas, de fato, quem vai criar as funcionalidades, como vai dar vida para isso daí, é um framework. Por que ela foi criada? Basicamente, para facilitar a interação ali de aplicações Java com banco de dados relacionais. Esse é o objetivo da JPA. Aqui eu coloquei alguns conceitos chaves, né, sobre entidades, contexto de persistência, transações, coisas que a gente vai estar vendo no decorrer aqui desta videoaula. Bom, JPA versus Hibernate. Você vai encontrar muito esse nome aí no mercado quando você pesquisar sobre JPA, o tal do Hibernate. Quem que é esse cara? Bom, o Hibernate nada mais é que o framework que implementa a especificação. Então, a JPA ela é o contrato e o Hibernate ele é a implementação, ele que dá vida para esse contrato. Então, imagina que, por exemplo, a gente tem lá no Java a interface. A interface, sem alguém implementando ela, não serve para nada. A interface define lá o contrato, né, a assinatura, os métodos, bonitinho, como aquele tipo de abstração deve se comportar, e aí a gente precisa de uma classe que implementa essa interface. A JPA é a mesma ideia. Eu tenho lá uma série de interfaces, e o Hibernate é quem provê as classes que vão implementar essas interfaces. Então, coloquei ali, né, comparação. JPA define as regras, Hibernate as implementa, e além do Hibernate implementar tudo que está na especificação da JPA, ele também provê alguns recursos adicionais.
Pensa o seguinte, pessoal. Esse framework já existe há muitos anos. Não vou falar a quantidade aqui porque eu não sei, mas pode ter certeza aí que ele existe há mais de uns 15 anos. E aí, conforme vão surgindo os desafios, conforme a gente vai utilizando ali nos projetos, enfim, tem necessidade que surge que ainda não existe na JPA, não está na especificação. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar esperando a especificação adicionar esse tipo de necessidade para aí sim implementar? Não. Né? Tem coisa que gera um problema no projeto que seria extremamente importante se existisse esse tipo de funcionalidade ali no Hibernate para que a gente conseguisse realizar determinada operação. Então, sendo assim, o Hibernate ele vai lá por conta própria e cria esse recurso. Ele, fora da especificação, claro, então, você assume esse risco, né, de não estar totalmente ali compliance com a especificação, porém, você resolve um problema ali que muitas vezes para o seu projeto custa muito tempo, custa dinheiro e compensa demais esse risco-retorno. Por isso que eu coloquei ali por último, Hibernate oferece recursos adicionais além da JPA. Aqui eu trouxe um exemplo, né, desse mundo. O que é, né, esse ORM, a sigla ORM? Object Relational Map, ou seja, um mapeamento das minhas classes, dos meus objetos, para o mundo relacional, para as tabelas, né, para o mundo ali do banco de dados relacional. Então aqui eu trouxe um exemplo, do lado esquerdo eu tenho a minha classe produto, do lado direito eu tenho a tabela no banco de dados, a tabela produto. Então, esses dois mundos se relacionando. E quem vai fazer a conversa ali desses dois mundos para a gente de forma transparente é a JPA com o uso do Hibernate. Como diz Linus Torvalds, talk is cheap, show me the code. Ou seja, falar até papagaio fala, mostre-me o código. Eu quero ver as coisas acontecendo na prática. Então, bora lá. Vamos criar o nosso projeto. Vamos importar ele lá no IntelliJ e criar aqui esse projeto nosso de desenvolver a classe produto, mapear ela ali para ser salva num banco de dados. Legal? Então, vem comigo aqui para criar o projeto. Bom, pessoal, acessei aqui o start.spring.io. Esse site a gente utiliza sempre que a gente vai criar um projeto em Spring Boot. Ele facilita demais a nossa vida. Então, digita aí start.spring.io e vamos criar o nosso projeto. Bom, dependendo do momento que você assistir essa videoaula, provavelmente você irá encontrar versões diferentes aqui para o Spring Boot. Essas versões são utilizadas de forma muito rápida, né? Então, se você assistiu essa videoaula, sei lá, daqui um mês, daqui 2 meses, enfim, provavelmente já serão outras versões. Então, não se apegue a isso. A única coisa que eu recomendo para vocês é nunca pegue uma versão em snapshot, tá? Dê preferência para pegar uma versão igual essa, por exemplo, a 3.4.2 ou a 3.3.8, que são versões que a gente sabe que estão estáveis, né? As versões de snapshot, ou mesmo a N1, elas ainda estão passando aí por alguns testes. Bom, legal. Primeira coisa que a gente tem que escolher a ferramenta que a gente vai utilizar para buildar o nosso projeto. Então, aqui no caso, eu vou colocar o Maven, né, que já é muito conhecido aí por todos. Poderia deixar o Gradle também, tá? E vai do gosto pessoal. A linguagem o Java. Vou deixar aqui na 3.4.2. O nome aqui eu vou colocar assim, ó, com.codano simples, nome do canal, .jpa for beginners. Pessoal, se acostuma com uma coisa, tá? Eu vou colocar sempre que possível o nome dos artefatos, das classes, enfim, dos recursos em inglês, né? Porque a língua aí padrão para se trabalhar com desenvolvimento de software é algo que recomendo que vocês já vão se esforçando aí para ficar íntimo do inglês, porque ele vai ser muito importante na sua carreira, durante toda a sua carreira. Então vamos lá. O artefato JPA for beginners, o name vou deixar esse mesmo, não vou mudar aqui, e o nome do pacote aqui eu vou tirar esse carinha. Bom, a forma de empacotamento eu vou deixar em jar mesmo, versão do Java vou deixar 17, não vou pegar aqui a mais recente. E as dependências? Bom, aqui eu preciso de 2 dependências. Primeira é o driver do banco de dados que a gente vai estar utilizando. Como eu disse, fica à vontade para utilizar o banco de dados relacional que você prefere. Eu vou estar utilizando aqui o Postgres. Então eu vou colocar o driver JDBC do Postgres. E agora eu preciso de quem? Do Spring Data JPA.
essa dependência aqui, ó, permite a gente estar trabalhando com a JPA e com o Hibernate. Legal, essas duas dependências já são suficientes. Vou pedir para gerar agora o projeto. Clica aqui ó, em Generate. O que ele vai fazer? Ele vai pedir aqui um lugar para a gente estar salvando esse projeto. E aí ele baixou esse projeto. Bom, o que ele fez? Ele gerou aqui um projeto, uma versão zip. Então a gente vai descompactar esse zip e vai importar lá no IntelliJ. Então bora lá. Bom, importei aqui o nosso projeto no IntelliJ, bonitinho, importadinho. Tá? Então vou até rodar aqui, mas eu acho que ele vai dar problema porque ele vai pedir algumas configurações que a gente não adicionou ainda. Mas vamos lá, vamos tomar esse erro junto para a gente aprender também a não pegar as coisas bonitinhas, né? E vamos entender de fato como que é na vida real. E é assim na vida real, pessoal. Você roda o projeto, toma um erro e vai ler ali o problema, vai entender como que configura. Ali no caso, ó, ele falou para a gente, failed to configure a data source. URL attribute is not specified, not embedded, data source could be configured. Ou seja, ele precisa de umas configurações aqui do data source, porque é um projeto, como eu disse, a gente tem a dependência do Spring Data JPA, então ele já exige ali algumas configurações de data source para que ele consiga subir a aplicação. Ele precisa se conectar no banco de dados. De forma resumida, é isso. Eu rodei aqui, esperava algo do tipo, mas para a gente já entender que a vida real é essa. Né? A gente não roda ali, já está bonitinho, não. A gente bate cabeça, entende como que funciona e é assim que é a vida de desenvolvedor. Criado aqui o nosso projeto, temos aqui o application.properties, só tem aqui o nome da aplicação e não temos mais nada, apenas aqui a estrutura inicial de uma aplicação que utiliza Spring Boot. O que a gente precisa primeiramente estar criando? Bom, a gente vai criar uma classe produto, adicionar as configurações e metadados necessários nessa classe produto para que a JPA consiga realizar as operações lá no banco de dados. É isso que a gente vai estar fazendo nesse projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Criar a classe produto. Bora lá criar essa classe. Eu vou criar um pacotinho aqui chamado domain, só para ficar mais bonitinho, mais organizadinho. Criei aqui a classe product. Eu percebi já que em outras aulas que eu gravei, quando eu clico com o botão direito no pacote, escolho a primeira opçãozinha que aparece, New Java Class, e aí ele aparece uma janelinha também para colocar o nome da classe. O OBS ele não estava exibindo isso. Eu acredito que vai ter o mesmo problema aqui nesta videoaula. Se você ficou alguma dúvida em relação a como criar uma classe aqui no IntelliJ, deixa no comentário ali que eu coloco para você bonitinho os passos, mas é bem simples, né? Botão direito no pacote, New Java Class. Se eu quero criar um pacote também, botão direito aqui no pacote que eu tenho, raiz, né? E New Package, ok? Feito aí esse parênteses, vamos adicionar aqui os atributos da nossa classe produto. Ela vai ter um ID, vai ter o name e vai ter o price desse produto. Outro detalhe, não estou me preocupando com a tipagem aqui do price. O melhor aqui, né, se eu tenho um projeto de fato, que eu vou levar para produção, enfim, não é um projeto educativo igual esse, eu usaria certamente o Big Decimal. Sempre que você está trabalhando com valor monetário, Big Decimal. Porém, se eu coloco o Big Decimal aqui, nesta aula de JPA, vou criar uma complexidade que não é o meu objetivo. Então, por isso que eu estou usando aqui o Double, para tornar as coisas mais fáceis, porque o meu objetivo agora é passar alguns conceitos fundamentais de JPA e não confundir as coisas. Legal? Bom, vou pedir aqui também para o IntelliJ criar os meus getters e setters para esses 3 atributos. Temos a nossa classe produto criada. O que a gente já pode começar a fazer? A gente já pode começar a mapear essa classe para que a JPA reconheça ela como uma entidade. Então, toda classe que a JPA gerencia, ela trata ela como uma entidade. E para a JPA ter a ciência que aquela classe é uma entidade, que ela vai fazer o gerenciamento, a gente precisa adicionar uma anotação chamada @entity. Então, dessa forma, a JPA ela sabe que a classe product
ela vai ter que gerenciar, ela vai ter que fazer as operações de comunicação, todo o trabalho sujo ali de comunicação e mapeamento, enfim, com o banco de dados, ela sabe que vai precisar ser feito na classe Product, porque a gente adicionou o @entity. E além disso, ela exige que toda entity tenha um identificador, como se fosse a primary key lá do nosso banco de dados. Então a gente precisa também adicionar um @id. Essas duas anotações já são suficientes para que a JPA consiga gravar a classe Product lá numa tabelinha do banco de dados. Olha só, duas anotaçõezinhas, @entity, @id, já são suficientes para que ela entenda, né, consiga ali se virar por baixo dos panos e mandar os dados lá para o banco de dados. Muito bacana. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar algumas configurações aqui na nossa aplicação. Para quê? Para que o Spring, juntamente ali com a JPA, juntamente com o Hibernate, consiga se comunicar com o banco de dados que a gente quer estar utilizando. A gente precisa falar, ó, esse é o banco de dados que eu quero estar utilizando. Esse é o usuário, esse é o password que você usa para se autenticar nesse banco de dados e assim por diante. Então, vamos adicionar essas configurações aqui em application.properties. Vou dar 2 cliques aqui. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado esquerdo, tá? Eu não vou decorar todas essas propriedades aqui. Você também não precisa decorar isso. Qualquer documentação do Spring você vai estar encontrando essas propriedades, então não se preocupe em decorar esse tipo de coisa. Você só precisa entender o objetivo de cada propriedade. Por que a gente utiliza cada uma dessas propriedades? Então vamos lá. A primeira aqui que é datasource, spring.datasource.url. Essa propriedade é para passar o quê? A URL de conexão lá com o nosso banco de dados. Então aqui a gente segue o padrãozinho JDBC. JDBC, PostgreSQL, // e agora o endereço host, onde está meu banco de dados, no caso aqui localhost, né? Ele está rodando aqui na minha máquina local. A porta que ele está rodando, 5432, e o nome do banco de dados. Eu vou chamar o banco de dados aqui dessa videoaula de Store. Tá? O Store vai armazenar ali os products. O que mais que eu preciso? Eu preciso também passar o username desse banco de dados. Então, no meu caso aqui está como Postgres. E agora eu preciso também passar o password, que também está como Postgres. Então, dessa forma, eu passei o URL, passei o usuário, passei o password, ele consegue se autenticar lá no banco de dados. Além disso, eu vou colocar uma configuração aqui da JPA, que é o hibernate.ddl- igual a update. Spring.jpa.hibernate.ddl-auto igual a update. O que essa propriedade faz? Ela vai pegar e indicar ali para a JPA, juntamente com o Hibernate, que ele será responsável por gerar o esquema do banco de dados. Ou seja, ele vai criar todos os recursos que a gente definiu aqui na nossa aplicação. Então, no caso aqui, a gente só definiu o quê? Uma entidade produto. A gente definiu a entidade produto com 3 atributos. Então, o que ele vai fazer? Com essa configuração, ele sabe que ele precisa criar uma tabela lá no banco de dados, baseado nas informações que eu tenho nela. E o update significa que toda vez que eu fizer alguma alteração aqui na minha classe, ele vai atualizar também o esquema lá no banco de dados. Então, por exemplo, suponha que eu vou lá e adiciono um campo chamado available, um campo aqui booleano. O que ele vai fazer? Bom, ele vai reconhecer que eu adicionei um campo novo, vai gerar essa alteração, esse DDL, para fazer a atualização lá no meu banco de dados. Então, é isto que faz esta propriedade. Aqui eu tenho outros valores também, eu tenho create, tenho create drop, enfim. Eu não vou estar entrando em detalhes, por hora que a gente vai estar usando a update, mas você também pode estar utilizando outras configurações. Vou fazer um parênteses muito importante sobre a geração, vou colocar aqui, ó, criação do banco de dados e seus respectivos
recursos. Quem que são os recursos? Tabelas, índices, sequences e etc. Ou seja, posso ter outros recursos. Vou criar uma aula no canal futuramente, apresentando uma ferramenta chamada Flyway. O Flyway, ele ajuda a gente a fazer a gestão do esquema do banco de dados. Ou seja, toda vez que eu preciso criar uma tabela, um índice, alterar uma tabela, toda a gestão e versionamento desses DDLs que a gente vai gerando, ele é controlado ali pelo Flyway. Essa é a melhor forma da gente gerenciar o esquema do nosso banco de dados. Estou usando hoje esta opção para facilitar a nossa vida aqui, para tornar a nossa aula mais simples, porque o meu objetivo aqui não é ensinar a gente estar criando e versionando ali o nosso esquema. Porém, já vou deixar bem claro aqui que o Flyway, tem o Liquibase também, que é outro framework que faz isso, seria a melhor opção para a gente estar fazendo esse tipo de controle. Bom, e por último, eu vou colocar a spring.jpa.properties.hibernate.format_SQL igual a true. O que ele vai fazer? Ele vai formatar, toda vez que a gente executa uma operação ali através da JPA, ele gera um SQL. E aí ele vai colocar, imprimir bonitinho ali no console esse SQL formatado. Então, por isso que eu coloquei essa propriedade. Bom, legal, pois bem, aparentemente não está faltando nada. Vamos executar aqui nossa aplicação para ver se está acontecendo algum erro. Então, vou mandar executar aqui. Ó. Então, ele deu um erro. Vamos ver qual o erro que ele deu. E aqui a gente vai fazer de forma bem lenta mesmo, porque eu quero que vocês entendam esse tipo de coisa e que você já crie esse autodidatismo, né, de entender ali o problema que aconteceu, interpretar o problema e buscar a solução, né, o famoso troubleshooting. Vamos ver o problema e como que eu chego na solução. Bom, então o log é nosso melhor amigo para esse tipo de coisa. Tá? Então aqui ele foi logando bonitinho, né? E aqui ele falou, ó, deu um error, aqui é um log de error. Eu vou puxar um pouquinho para o lado e vou ver o que está escrito nesse error. E ele fala, ó, um erro fatal, ou seja, a aplicação não sobe. Aí ele fala database, entre aspas, store does not exist, ou seja, não existe esse banco de dados. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar o banco de dados. Então vamos lá criar o banco de dados. Bom, aqui eu estou numa ferramentinha chamada Beekeeper Studio. Eu encontrei essa ferramenta recentemente. Eu costumava usar o dbeaver, também é outra ferramenta aí para interagir com o banco de dados, né? E achei o Beekeeper também bem legal. Então estou usando ele aqui como a ferramenta para interagir ali com o banco de dados Postgres. Então o que a gente precisa? Bom, se não existe o banco de dados, a gente tem que criar. Como que eu crio um banco de dados? Através do comandinho create database. Create database, o nome do banco de dados, store. Então, vou executar esse comando. Aqui ele falou que aparentemente foi sucesso. Vou clicar aqui para listar os bancos de dados. Só existe um banquinho de dados payments que eu tenho aqui. Só que eu vou dar um refresh. Refresh databases. E agora, olha só, apareceu o banco de dados do store. Legal. Então, esse comandinho funcionou com sucesso. Ele criou o banco de dados store. E aí eu vou acessá-lo. Criado o nosso banco de dados. Agora vamos voltar lá para o nosso IntelliJ. Voltamos aqui para o nosso IntelliJ e vou mandar rodar a aplicação novamente. Vamos ver agora o que ele vai falar. Olha só, não deu nenhum erro. Ele rodou a nossa aplicação aqui, ó, bonitinho. Não deu nenhum erro. Legal, então funcionou. A nossa aplicação já está rodando. Essas propriedades que a gente adicionou aqui estão ok. Tá? Ele já fez a autenticação lá, ele validou essa conexão. Tudo beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui duas propriedades. Uma é a spring.main.banner-mode igual a off, desculpa. E vou adicionar uma outra chamada login.level.root e vou colocar ele como warning. O que eu vou fazer? Bom, essa primeira propriedade aqui, ela desliga o banner aqui do Spring, ou seja, esse banner que aparece,
ele não vai estar aparecendo mais. Então, vou comentar aqui e vou rodar a aplicação. Olha só, não apareceu aqui o banner. E agora eu vou rodar aqui com Login Level Root como warning, sem info. Vou rodar aqui e agora ele não apareceu nada, ou seja, está limpo ali o nosso log. Por que eu deixei dessa forma, pessoal? Porque agora que a gente vai interagir ali com a JPA, ele vai printar aqui para a gente alguns SQLs. E aí, se deixo isso junto aqui com o log, ele fica poluído. Então, para ficar mais simples, mais didático aqui para a gente, eu desliguei essas duas opções. Criado o nosso produto, configurado a aplicação para se comunicar com o banco de dados, agora a gente vai interagir com a JPA. Agora a gente vai criar as nossas operações de salvar, listar, atualizar, remover e assim por diante. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar um novo pacotinho, vou chamar de Service, e aqui vou criar uma classe chamada Product Service. Melhor, pessoal, na verdade eu vou refatorar o nome aqui, ó, Refactor Rename, vou chamar ele de Repositor, e vou refatorar aqui e vou chamar ele de Repositor. Fica um nome mais bonito porque a gente está querendo aqui. Por quê? Porque esse Repositor, ele é um repositório de dados. Né? Essa classe ela vai atuar dessa forma. Ela vai ser um repositório de dados. É onde a gente utiliza para fazer as operações ali com a nossa entidade Product. Então, acho que é um nome que cai melhor aqui para o que a gente está querendo fazer. Vou criar aqui o primeiro método, que é o método Save. O método Save, ele vai salvar um produto. Pois bem, vai salvar um produto. Então, o que a gente precisa para salvar um produto? Tem uma classe especial na JPA que é responsável por gerenciar as minhas entities. Todas as entities da minha aplicação são gerenciadas por essa classe. Essa classe é chamada de Entity Manager. Faz sentido, né? Gerenciador de entidade. Então, a gente precisa pedir ao Spring que crie essa classe para nós, para que a gente consiga utilizá-la aqui para as nossas operações. Como que a gente pede isso para o Spring? Bom, primeiramente eu coloco aqui, né? Entity Manager, declarei aqui a minha variável, meu atributo, na verdade. E agora eu vou pedir para o Spring criar essa Entity Manager para a gente. E eu peço isso através dessa anotação, @persistency_context. Quando a gente coloca essa anotação, o Spring sabe que ele precisa criar o Entity Manager aqui para a gente. E agora eu preciso também fazer o seguinte, eu preciso colocar esse cara um @component, para que esta classe aqui seja gerenciada pelo Spring. Bom, feito isso, agora basta a gente pedir para a Entity Manager salvar o nosso produto. E a gente pede isso de maneira muito simples, através do método persist. Pego o método persist aqui e passo o meu product. Olha só, que fácil salvar uma entidade através da JPA. Bom, vamos testar agora esse código que a gente acabou de criar aqui? Vamos. Como que a gente vai estar testando isso? Muito simples. A gente vai vir aqui na nossa JPA for Beginners Application. A gente precisa primeiro vir aqui do lado da nossa classe e pedir para ele implementar o Command Line Runner. E aí ele vai pedir para a gente implementar o método Run. Vamos mandar imprimir aqui qualquer coisa, criando o nosso produto. Por quê? O intuito é só testar se ele vai estar realmente invocando esse método quando a gente inicializar a aplicação. Então, eu vou mandar aqui rodar a aplicação e aguardar aqui para ver o que ele vai estar realizando. Ó, legal, imprimiu aqui criando o nosso produto. Bom, pois bem, então a gente sabe que esse método está sendo invocado quando a gente inicializa a nossa aplicação. Outra coisa que a gente precisa pedir para o Spring criar o nosso Product Repositor lá na JPA for Beginners Application. Como que a gente pede isso para o Spring? Bom, quem já estudou um pouco do Spring aí sabe que a gente pode usar o AutoWired, que é a anotação que ele realiza a criação do objeto que a gente pede para ele. Então, vou aqui pedir o Product Repositor
e vou chamar aqui o AutoWrite. Chamado o AutoWrite, agora a gente vai verificar se realmente ele criou esse objeto para a gente. Como que eu vou fazer esse teste? Bom, vou criar um método aqui muito simples. Vou chamar o método olá, vou colocar assim, olá mundo. E eu só quero validar se a Product Repositor está chamando o meu método olá. Vou rodar novamente aqui a aplicação e vamos ver. Executando, buildando, olá mundo. Show de bola. Então ele chamou aqui o métodozinho olá, criou aí o Product Repositor para a gente. Então, tudo dentro dos conformes. Vou apagar, porque não quero mais a existência desse método. E agora vamos para o que de fato a gente quer estar aprendendo, que é criar o nosso product, a nossa classe, e pedir para a JPA estar salvando ela lá no banco de dados. Legal, então vamos primeiro criar um product. Vamos instanciar aqui o nosso product, definir bonitinho aqui os atributos. Vou dar um ID aqui, ID 1, vou colocar o nome, vou falar que é um teclado, e aí vou setar um price aqui. Vamos colocar que é R$ 65 esse teclado. Bom, criado o nosso product, agora basta a gente pedir aqui para o nosso repositor para salvar este product. Olha só. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos mandar executar a nossa aplicação e aguardar o resultado. Deu um erro. Vamos lá ver qual o erro que ele deu. No Entity Manager with actual transaction available for current thread. Cannot reliably process persist. Eu estou perdendo a barra aqui. A barra termina aqui mesmo. Legal. Por que ele deu esse erro, pessoal? Pelo seguinte, quando a gente pediu aqui para ele salvar esse produto, chamando o método persist da Entity Manager, quando a gente vai inserir um dado ali no banco de dados, a gente precisa da existência de uma transação. E aí, nesse caso aqui, a gente em nenhum momento deixou claro qual transação que o Entity Manager deveria estar utilizando. A gente não fez a abertura de uma transação, a gente não comitou essa transação, enfim, não tem transação envolvida na chamada desse método. E o Spring, como é muito bondoso, facilita muito a nossa vida, ele tem um recurso que já faz todo esse trabalho pesado para a gente de criar, de gerenciar a transação. Basta a gente colocar o quê? O @transactional no método. Que aí ele já vai se encarregar de obter essa transação, de comitar ela se for tudo com sucesso, de dar o rollback se acontecer algum erro, enfim, todo o trabalho pesado ele já vai estar fazendo para a gente. Legal. Adicionei aqui o @transactional. Vamos chamar o quê? O método main novamente, ou seja, vamos startar novamente a nossa aplicação e agora vamos ver se vai ser executada com sucesso. Olha só, criando o nosso produto. Aparentemente, ele executou com sucesso. O que a gente vai estar fazendo? Bom, a gente vai estar olhando lá no nosso banco de dados se o produto foi inserido. Então, vamos lá no nosso banco de dados. Olha, apareceu também aqui para eu dar um refresh, então eu vou dar um refresh. Apareceu a pastinha public e olha só, está criada a nossa tabelinha product. Criou aqui, ó, com ID, name e price. Maravilha. Vamos fazer um select from product. E olha só, ele inseriu o nosso produto teclado, ID 1, name teclado e price 65. Agora, uma coisa que me intrigou foi, vamos voltar lá para o nosso IntelliJ. Uma coisa que me intrigou foi, por que ele não logou aqui o SQL que eu pedi para ele? Eu estou achando que tem alguma propriedade escrita de forma errada aqui no application.properties.
Então vamos lá. Spring.jpa.properties.hibernate format SQL true. Spring.jpa.hibernate.ddl-alto update, tá certo? Porém, está faltando uma propriedade, que é a spring.jpa.showSQL igual a true. Então, essa propriedade que faltou, pessoal. Por isso que ele não mostrou ali todo o trabalho sujo que ele fez para a gente. Então, o que eu vou fazer? Como essa propriedade aqui, eu acabei esquecendo de colocar ela, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar lá no nosso banco de dados, tá? Vou voltar aqui no nosso banco de dados, vou aqui em Postgre, vou apagar esse banco de dados, opa, desculpa, o banco de dados Store, mandar executar, vamos ver, apagou, vou criar ele de novo. Por que você está fazendo isso, Fabrício? Pelo seguinte, vamos voltar lá para o nosso IntelliJ. Eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês visualizem no log tudo que será impresso via SQL quando a gente executa a nossa aplicação. Então, a gente não viu o SQL de criação da tabela produto, a gente não viu o SQL de insert quando a gente pediu para salvar o produto, e eu quero que vocês visualizem isso porque é muito importante entender todo esse comportamento que é realizado pela JPA quando a gente executa a nossa aplicação. Então vamos aqui executá-la de novo. E agora, olha só. Está carregando e maravilha. Imprimiu tudo o que a gente queria. A criação da tabela, devido a essa propriedade, aqui para exibir, né, claro, mas ele criou a tabela devido a essa propriedade, porque a gente falou que o DDL, né, a DDL é a criação de qualquer recurso em banco de dados, ele está automático, e aí ele está com o modo update. Por isso que ele criou a nossa tabela. Legal, o que mais que ele fez aqui? Bom, ele inseriu o produto, então ele colocou bonitinho aqui o SQL de insert deste produto. Então vamos lá conferir de novo no nosso banco de dados. Agora, vou pedir para ele dar um refresh aqui. Opa, refresh primeiro aqui, entro no Banco Store, vou acessar aqui, tabelinha Product criada, né, com todos os campinhos que a gente espera. Vamos fazer o Select novamente. E aí, sim, da forma que a gente esperava. Tudo ocorrendo dentro do esperado. Agora, a gente precisa adicionar os outros métodos. A gente fez o método aqui de save, tá? Agora vamos criar um método que permite buscar um produto que está salvo lá no banco de dados. Vamos lá. Então vamos entrar aqui na nossa Product Repository e vamos criar o nosso método findById. Eu vou passar aqui o ID do produto e ele vai fazer a busca através do método find da Entity Manager. E aqui eu passo a minha class, product.class, é dessa forma, tá? Que ele pede. E aqui eu passo o ID. Legal. E aí ele vai estar retornando aqui para a gente o product. Se vocês preferem também, a gente pode fazer de uma maneira mais limpa, né? Sem definir aquela variável que eu não vou estar utilizando. Fazer a utilização desse método? Vamos lá. Agora eu não vou pedir para ele salvar nada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar Product Repository, busca o produto com o ID 1, né? Porque se a gente olhar lá no nosso banco de dados, o ID é 1. E aí, eu vou pedir aqui para criar uma variável, product, e vamos imprimir o produto. Vou colocar aqui, ó, name, product get name, colocar aqui tudo junto, vou colocar também o price desse produto,
product get price. Vamos executar aqui a nossa aplicação e esperar pelo resultado. Olha só, fez o select lá do produto, certo? Fez o select aqui do produto, passando o ID como chave aqui para realizar o filtro. E aí, eu mandei imprimir aqui o nome e o preço deste produto. O método de busca por ID está funcionando corretamente. Qual outro método que a gente pode também estar criando aqui? Bom, a gente pode estar criando o método update. Vamos criar aqui o método update. Ele vai receber um produto e aí ele precisa de quem? Ele precisa do método merge. É este método que a JPA expõe para a gente estar atualizando uma entidade. E aí ela faz a atualização deste objeto e retorna para a gente um objeto atualizado, um novo objeto. Bom, repara um detalhe, pessoal. No método findById, eu não precisei colocar um arroba transactional. Por quê? Porque aqui é um método apenas de leitura. Eu não estou inserindo nenhum dado no banco de dados. Então, quando eu tenho apenas a leitura, né, o select, quando eu tenho a instrução de select, eu não preciso do arroba transactional. Por isso que a gente não colocou nesse caso. No caso do update, eu preciso também do transactional, porque eu vou estar fazendo uma instrução de update no meu banco de dados. Pois bem, vamos lá para nossa main e testar o método de update. Aqui ele já está no jeito para a gente fazer o teste. Por quê? Porque eu já fiz a busca do produto, trouxe o produto existente lá do banco de dados, e agora basta eu atualizar aqui qualquer campo que eu quero. Vou atualizar os dois campos, para a gente realmente validar que as informações foram atualizadas lá no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui que agora, na verdade, é um mouse. Vou colocar aqui, é um mouse. E o price desse mouse, vamos colocar aqui R$36. Bom, legal. Passo Product Repository e passo o método update. Passei aqui o product e vamos verificar se este produto foi atualizado. Então, aqui, ao invés de usar este carinha que foi recuperado do banco de dados, eu vou estar utilizando o que retornou aqui. Bonitinho, legal. E vou rodar aqui o nosso método main. Vamos lá verificar qual instrução esse query que ele vai estar gerando aqui para a gente. Olha lá. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Bom, vamos olhar aqui como que está o nosso código. Ele faz primeiro um Product Repository findById. Então, ele faz um select lá no banco de dados para buscar o produto com o ID 1. Então, é isto que está sendo feito neste select. Descendo aqui, então a gente define aqui um novo nome, um novo preço e manda atualizar esse produto. Quando a gente chama update, a gente tem aqui o uso do método merge. O método merge, ele sempre vai lá no banco de dados buscar o dado mais recente para fazer a atualização. Então, por isso que ele gera aqui um novo select. No caso aqui, ele fez 2 select, e aí, depois, carregado esse objeto mais recente lá do banco de dados, pelo método merge, ele atualiza esse objeto com as informações que está vindo aqui no meu product, e aí sim ele chama o update. Então, este é o comportamento do método merge. Bom, pois bem, temos agora então o findById, o save e o update. O que a gente pode ter além desses métodos? Bom, a gente pode também apagar um produto. Então vamos criar o método delete. Vamos aqui no nosso Product Repository e vamos adicionar aqui o delete. Tá? Então vamos colocar o delete
e vou estar passando aqui o delete por ID. Então vamos chamar aqui ó, o Entity Manager e vamos fazer o remove. Não tem um método delete, a gente precisa fazer um método remove. Tá, pois bem. Aqui é o seguinte, repara que o método remove, se a gente digita aqui, ó, remove, ele espera um objeto. Ele não espera um ID. Ele espera um objeto. E no caso aqui, ele espera o objeto product. O que a gente pode fazer então? A gente pode passar direto o product, é uma opção, e aí a gente remove utilizando aqui o produto direto, ou não, né? Ou a gente pode deixar daquela forma, delete by ID, continua passando aqui o ID, e aí o que a gente faz? Bom, aí a gente pode usar o find by ID. A gente busca o produto, e aí sim a gente pede a remoção aqui, passando para o método remove. Então aqui também a gente precisa do @transactional, e vamos testar o método delete. Pois bem, vamos deixar, comentado, porque vai que a gente precisa, né, desses dados aí para outro exemplo, e já está bonitinho aí. Então vamos lá. Então vou chamar o product repository, vou fazer o delete by ID, vou passar o ID 1 aqui. E vamos executar aqui o nosso método. Executou, bonitão. Olha só. Então o que ele fez aqui? Ele fez um select. Por que ele fez o select? Porque aqui no delete by ID a gente faz o find by ID, né? O find by ID, ó. E aí sim, né? O find by ID ele faz um select, e aí, retornado o produto, a gente chama aqui o remove, que faz a instrução delete. Show de bola, né? Show de bola. Lidar aqui com o Entity Manager é muito simples. Claro, né, que a gente tem um objeto aqui muito simples, né? O objeto Product aqui não tem nenhum segredo. Ele é extremamente simples. Porém, essa interação aqui, quando o objeto não possui muita complexidade, é muito simples. Muito simples mesmo. Bom, temos então um método de inserção, atualização, remoção, busca, só que aqui ele só retorna um produto. A gente pode criar um método também que lista todos os produtos lá da nossa tabela Product. Como a gente faz esse cara? Bora lá criar o nosso método findAll. Então vou comentar também esse cara aqui e vou pedir para o Product Repository criar o método findAll. Ele vai retornar aqui uma lista de produto. E agora a gente vai usar um cara diferente aqui no Entity Manager. Olha só, a gente vai criar esse cara aqui, ó, Create Query. E aí a gente passa uma query especial aqui. A gente faz isso daqui, ó. Select P from Product. E aqui eu posso passar o quê? O tipo. Aqui a gente pega um Get Result List. E aí sim, ele já retorna aqui os meus produtos. Maravilha! O que a gente fez aqui? A gente usou algo chamado JPQL, que é essa linguagem semelhante ao SQL que a gente usa aqui na JPA. A gente utilizou essa linguagem para fazer o quê? A seleção de todos os produtos. Aqui a gente passa o tipo. Por quê? Porque dessa forma, na hora que a gente dá um Get Result List, a JPA automaticamente já nos devolve no tipo especificado aqui. Então, já retorna aqui, ó, com a utilização do generics, a lista de produtos. Da mesma forma que eu já comentei em outros exemplos, aqui a gente poderia também retornar já direto o resultado. Bora lá testar também o nosso método findAll. Já está bonitão aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável. Vou pedir aqui para ele iterar sobre os produtos. Aqui vamos copiar, né, desse cara aqui de cima. Ó. Sabia que a gente ia usar isso daqui uma hora. Só que aqui a gente tem que trocar o product. Vamos rodar aqui o nosso método e vamos aguardar aqui a listagem dos nossos produtos. O que ele falou? Could not interpret path expression P. Então ele deu um erro lá na nossa query, né, na nossa JPQL. Então o que a gente fez de errado? A gente usou o P maiúsculo. A gente não pode, tem que ser o P minúsculo. E a gente também tem que colocar um alias, né, um apelido aqui para a nossa entidade product. Então a gente fala que product tem um apelido de P. E aí sim, agora a gente consegue utilizar aqui, ok? Novamente, vamos executar aqui o nosso método main e aguardar aqui o resultado. Olha só,
agora ele conseguiu listar aqui os produtos para a gente. Porém, não vem nenhum produto, né? Por quê? Porque a gente tinha testado o delete, então o único produto que a gente tinha no nosso banco de dados, a gente apagou. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos inserir um outro produto aqui. Vamos chamar aqui o new product e vamos chamar aqui o método save. Legal, maravilha. Então, vamos comentar aqui o nosso código. Vamos pedir para inserir aqui o nosso produto. Legal, inserir o nosso produto. Vamos comentar. Vamos descomentar esse código e executar aqui, ó, novamente o método. E ele listou aqui o nosso único produto. Vamos inserir mais um produto aqui, né? Para garantir que realmente ele está fazendo o find all, né? Está retornando todo mundo que exista lá. Né? Novamente, descomenta aqui, coloca teclado, preço aqui 54, ID, tenho que colocar o 2, porque já existe o ID 1, e vamos mandar aqui inserir aqui o nosso segundo produto. Fez o insert, comentar este método, vamos descomentar aqui a listagem, rodo aqui novamente a minha aplicação, e aí, olha só que maravilha, ele listou aqui todos os produtos existentes lá na tabela Product. Maravilha, né, pessoal? Bom, então, na aula de hoje, este era o nosso objetivo. Apresentar para vocês as 4 operações principais aí quando a gente está lidando com um banco de dados. Então, eu foquei a todo momento em manter a simplicidade, tanto é que produto, só coloquei aqui 3 atributos. Por quê? Porque o objetivo é dar essa introdução aqui à JPA com Hibernate. Se a gente começa a colocar muitos atributos, começa a criar uma complexidade a mais, eu desvio a atenção de vocês do foco. E o foco é o quê? Aprender aqui os principais conceitos da JPA. Como que a gente mapeia a nossa entidade, então, através do @entity e do @id, porque toda entidade precisa de um ID. Definimos aqui no application.properties as configurações do banco de dados através do data source. Colocamos também algumas configurações aqui específicas da JPA e do Hibernate, né, que é para gerar aqui o esquema de forma automática, imprimir o SQL ali no console para a gente estar visualizando melhor, formatar esse SQL que é gerado. Aqui são configurações ali de logs do Spring, né? Mas em relação a JPA e Hibernate, são essas propriedades que nos importam. Criamos aqui uma classezinha, um bin, né, do Spring, injetamos o Entity Manager através do @persistence contest, aprendemos aqui a utilizar o persist do Entity Manager, entendemos a necessidade do @transactional quando a gente tem operações que modificam os dados ali no nosso banco de dados, como insert, update, delete. Aprendemos a buscar somente uma entidade lá no banco de dados através do método find. Aprendemos a atualizar o nosso objeto através do método merge. Aprendemos a fazer o delete de uma entidade através do método remove. E fizemos aqui a utilização da JPQL para fazer o find all, o método que busca todos os registros lá na nossa tabela product. Legal, pessoal? Então, uma aplicação bem simples, tá? Porém, o objetivo era esse. Introduzir a JPA para vocês, dar esse passo inicial para que sim, depois, em outras aulas, a gente traga exemplos mais avançados, mais complexos, assuntos mais difíceis, mas para isso a gente precisa ter essa base que foi o objetivo aqui dessa videoaula. Então, se você gostou dessa videoaula, não deixa de dar aquele like, se inscreve no canal também e compartilha aqui para aquele seu amigo, aquela sua amiga que está querendo aí aprender JPA, dar os primeiros passos com JPA e Hibernate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.